Olá, tudo bom? Hoje apresentaremos o experimento 3 de prática de eletromagnetismo. Vamos falar sobre campos magnéticos. Nós somos o grupo G. Eu me chamo João Vitor Garcia. A Fernanda não vai se apresentar porque ela está com dificuldades técnicas hoje. Eu sou o Thiago Marques. E eu sou o Vitor Hugo. Aqui, hoje então, esse aqui é o nosso sumário. Primeiro vamos mostrar os objetivos, fazer uma revisãozinha teórica rápida e, em seguida, apresentaremos os procedimentos experimentais, os resultados e, finalmente, nossas conclusões. Então, esse experimento ele consiste em aliar a teoria de eletromagnetismo com a prática de uma maneira bem simples e mostrar como os campos magnéticos se comportam com o passar da distância, utilizando ímãs, eletroímãs e um magnetômetro. Isso aqui é o básico dos ímãs e eletroímãs, onde primeiro no ímã a gente tem a descrição do nosso campo, falando apenas de um polo magnético numa direção R, com uma constante de proporcionalidade, e o nosso raio variando ao quadrado. Essa constante de proporcionalidade é a permeabilidade do vácuo dividido por 4π. E quando a gente está falando em eletroímãs, o nosso eletroímã vai ser influenciado pela permeabilidade do meio, o número de espiras, a corrente que está passando nesse eletroímã e o raio da espira. Então, prosseguindo. Quando a gente está falando de campo magnético, a gente vai ter sempre um dipolo. A gente não encontra apenas um ímã com apenas um polo. Então, aqui nós temos a descrição, o esquemático desse dipolo, com um polo positivo, um polo negativo e uma distância ínfima entre eles. Aqui a gente está analisando um ponto qualquer do espaço que sofre a influência desse campo. Então, aqui novamente a gente está falando desse campo, a gente tem que considerar a permeabilidade do vácuo, o momento magnético, que é influenciado pela distância entre os polos e a intensidade dos polos, e também qual é o ângulo θ formado entre a direção do campo, que está associado com as linhas de campo, e a distância, ou seja, se a gente traçar um raio ao redor do nosso ímã, a gente é influenciado pelo nosso raio e pelo ângulo que ele faz quando a gente está usando coordenadas polares. Então, aqui nós podemos ver também que quando a gente está falando de ímãs, se você deriva isso justamente na direção do raio, você vai encontrar essa fórmula aqui, que é o nosso componente radial, e aqui nós temos o componente tangencial do nosso campo magnético, derivando em relação ao ângulo usando coordenadas polares, né? Então, é importante ressaltar que, por se tratar de cosseno aqui na componente radial, a nossa componente radial vai ser máxima quando o cosseno for 1, ou seja, quando o nosso ângulo θ for 90 graus. Então, e aqui quando a gente está... E o raciocínio também é análogo para o nosso componente tangencial, que vai ser no equador, ou seja, justamente nessa linha que corta transversalmente os ímãs. Enfim. Então, quando a gente está falando de eletroímãs, especialmente solenoides, bobinas, a gente tem um paralelo muito forte entre os ímãs e as linhas de campo que acontecem no eletroímã.
Então, nós podemos ver que são modelos análogos e relacionados pela lei de Biot-Savart. Então, toda vez que a gente tem carga em movimento, nesse caso passando dentro de um condutor, nós vamos ter o campo magnético sendo formado, e esse campo magnético, ele novamente, ele é influenciado pela corrente, pelo ângulo formado, justamente pelo fio, né? Então, aqui a gente está falando de um caso onde o fio não é retilíneo, e aqui nós temos todas as componentes que influenciam isso. Vamos falar um pouquinho agora dos procedimentos experimentais. Aqui foram os vídeos que a gente gravou. No primeiro vídeo, a gente usa o celular com o aplicativo indicado e um ímã. E realizamos as medidas da intensidade do campo do ímã na a distância de 2 centímetros, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 centímetros. Para posteriormente ser feito o gráfico para comparar os dois, o ímã e o eletroímã. É importante ressaltar também que o magnetômetro usado foi o embarcado no próprio aparelho celular, que hoje em dia a maioria deles já tem também. E no eletroímã o eletroímã a gente fez com uma pilha comum, um prego e fio de cobre enrolado no prego para formar as espiras. E fizemos as mesmas medidas que com o ímã. Como mostra no vídeo. Aí agora temos os resultados do ímã. Podemos ver que ele decai muito de acordo com a distância vai aumentando e fica quase uma reta quando chega próximo aos 20 centímetros. Interessante, né? Interessante. Isso. Deveria tender a zero, não? Mas ele vai... Que é como eu acho que a gente sempre vai ter o celular sempre, mesmo não tendo nenhum imã perto, ele sempre marcava alguma coisa. Ele Entendi. nunca aparecia zero. Mesmo o imã não estando nem no mesmo lugar, ele sempre aparecia pelo menos algum valor. E o eletroímã também. Foi os valores bem próximos do ímã. E já no eletroímã, os últimos 4 medições foram o mesmo, as 3 últimas medições foi o mesmo valor. Se vê no fim do gráfico, ela é uma reta. Então, é bem interessante aqui, né? Já entrando também no nosso debate, junto com as conclusões, e que a gente pôde ver como decaiu de maneira quadrática, né? Então, a gente tem ali nos primeiros centímetros, eu vou voltar aqui para a gente poder ver, a gente vê que a maior queda é justamente nos primeiros pares, né? Isso é bem interessante, bem alinhado com a teoria mesmo, né? Que as fórmulas que a gente apresentou anteriormente nos mostram que esse campo vai diminuir de maneira quadrática, né? Com a distância radial, e super alinhado com a teoria mesmo. Agora, assim, eu imagino talvez que não tende a zero pelo campo magnético gerado pela bateria do celular, talvez. Pelos Pode componentes ser. do próprio celular, né? Ah, Aí porque Porque, tem que no, ter olhado quando ele tava sem nada perto, né? Se ele dava ali mas, perto dos 25, perto dos 20, aí a gente já pode dizer que tá tendendo a zero, né? Aí esse 20, 25 que tá sobrando é o próprio aparelho. ele mas normalmente fica em 18, 19, quando não tem nada Ah, por perto.
Mas a gente vê aqui que ela já se comportou de maneira assintótica. Aqui, nos últimos 3 pares de distância, o decaimento foi ínfimo, né? Ah, Isso. Dá para dizer que a nossa derivada aqui ela tende a zero. nos É, últimos 3, ele apresentou o mesmo resultado. exato. Então, com certeza aí já é algum outro campo magnético que está influenciando isso. Eu acredito que não tenha como você zerar o campo magnético de um aparelho eletrônico, né? Então, se Uhum. você, isso com certeza influencia, especialmente porque eles estão numa distância muito próxima, né? Ah, E nossa, são poucos os experimentos que a gente consegue fazer onde a teoria e a prática são tão alinhadas, né? Agora, eu acho interessante ver que o gráfico ele foi bem mais. Ele teve pontos mais fora da nossa curva quadrática esperada, né? O que será que é isso aí? Será que é o ímã? Algum defeito no eu acho ímã? que pode ser do ímã e comparado com o eletroímã também a quantidade de espira do Entendi, eletroímã, né? Porque o ímã que eu utilizei não era um ímã muito forte, e se entendi. for ver no eletroímã tinha bastante espiras. Show, show. Aí eu Eu acho que acho legal pode a ser gente ver. essa a diferença. Sim. Eu acho legal a gente ver isso também. Pode ser uma impureza no material do ímã, né? A gente viu que a Sim. impureza dos materiais influencia bastante nos comportamentos magnéticos dos materiais, então é bem interessante checar esses resultados também. Eu acho que é um pouquinho de achismo, né, também, mas é bacana a gente conseguir ver isso. E tem bem menos coisas, tem bem menos fatores influenciando, eu acredito, quando a gente está fazendo a medição do eletroímã, né? Porque o cobre é um material super homogêneo, condutor, resistência baixíssima. A pilha, você não está utilizando ela por longos períodos para variar a carga, então eu acho que a gente consegue resultados mais exatos, né? Não são nem precisos, Sim. mas exatos, resultados mais condizentes com a teoria. Enfim, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Hoje, infelizmente, a Fernanda não pôde participar conosco, como eu havia dito, por problemas técnicos nos aparelhos, mas ela ajudou na elaboração da teoria, ajudou também em outras coisas, então todo mundo participou igualmente aí, ficou tudo certo. E é isso, então. Muito obrigado, E é pessoal. isso. Obrigado por quem assistiu aí também. Até a próxima. Só para finalizar, essas aqui são as referências utilizadas. Um paper da USP e 2 livros do minha biblioteca aí. É isso, até mais. Muito obrigado.